Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter o poder de dominar sua mente, mesmo quando você sabe que estão te destruindo por dentro? Já sentiu que, por mais que tente se afastar, algo invisível continua te puxando de volta? Para os braços do manipulador, Carl Jung chamaria isso de uma dança com a própria sombra, e talvez o que você está prestes a descobrir não seja apenas sobre o narcisista, mas sobre você, sobre o espelho que ele representa, sobre a brecha inconsciente que você mesmo abriu e que ele ocupa com maestria. O narcisista não ama você. Ele ama o poder que tem sobre sua resposta emocional, mas Jung nos ensinou que tudo aquilo que negamos dentro de nós acaba nos controlando de fora. E aqui começa o enigma. E se, ao invés de tentar se libertar, você aprendesse a fazer o jogo inverter? E se, ao tocar certos símbolos arquetípicos enterrados no inconsciente dele, você fizesse com que o predador se tornasse refém da sua ausência? Seria possível transformar dor em domínio, ausência em obsessão e controle em rendição? Há segredos que não podem ser ditos, apenas sentidos, porque não se trata de truques ou fórmulas rápidas, mas de entender como acessar as profundezas da psique humana, onde o narcisista esconde aquilo que mais teme, a perda do controle. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra, e é justamente nessa ferida narcísica, cuidadosamente ignorada, que os golpes da psicologia reversa operam como lâminas invisíveis. Mas cuidado, quem domina esse poder também corre o risco de se perder nele, porque o fascínio do controle pode ser tão perigoso quanto a submissão. Você vai perceber aos poucos que este vídeo não é apenas sobre ele. É sobre o teatro invisível que acontece entre dois inconscientes em conflito, o seu e o dele, sobre os símbolos que você projeta sem saber e que ele absorve como alimento. O verdadeiro golpe não está no que se diz, mas no que se omite. Está no silêncio que queima, no olhar que recusa, no gesto que não vem. E quando o narcisista percebe que o reflexo que sustentava seu poder começou a desaparecer, ele rasteja, não por amor, mas pelo desespero de não existir mais dentro de você. Mas não se iluda, nada disso será simples, nada disso será rápido. A jornada que Jung nos propõe exige coragem para olhar para dentro antes de mirar o outro, porque quem deseja controlar o narcisista sem se transformar, já perdeu antes de começar. Então, se você acha que está preparado para desvendar os símbolos ocultos, penetrar as camadas invisíveis da manipulação e despertar forças que nem você sabia possuir, permaneça. Porque a primeira chave será revelada apenas depois da última palavra. Às vezes o que te aprisiona não é a pessoa, é o reflexo que ela acendeu dentro de você. É a sensação de ser visto depois de tanto tempo invisível. O narcisista não se aproxima porque você é fraco. Ele se aproxima porque você tem algo que ele perdeu há muito tempo, a centelha de autenticidade. E quando essa luz toca as trevas dele, ele sorri, não por amor, mas por fome. Você nunca foi amado, foi devorado, e só agora talvez comece a sentir o gosto amargo dessa verdade. Mas por que você deixou? Por que abriu a porta mesmo sentindo o ar pesado? Por que ficou mesmo depois do primeiro sinal de crueldade? Jung dizia que tudo aquilo que não trazemos à consciência retorna como destino. E talvez o que você chama de relacionamento seja apenas a repetição de um eco antigo, uma ferida não resolvida tentando encontrar voz. O narcisista foi só o ator de um roteiro que já estava escrito dentro de você. E reconhecer isso dói, mas também liberta. Porque o verdadeiro campo de batalha nunca foi fora, sempre foi dentro. O narcisista só teve poder porque você silenciou sua própria intuição. Você viu os sinais, mas os chamou de exagero. Sentiu os cortes, mas os batizou de amor. Esperou por palavras que nunca vieram
e ainda assim doou sua alma inteira, porque você não queria ele, queria ser escolhido, queria que pela primeira vez alguém dissesse que você era suficiente. Isso ele prometeu com os olhos e destruiu com os atos. É aqui que começa a reversão, mas não como uma vingança teatral. Não se trata de vencer o narcisista, se trata de sair do enredo onde ele reina, e isso exige mais do que força, exige consciência. Exige que você enxergue o padrão, o ciclo, a dança doentia, onde você se anula para ser amado. Porque o primeiro golpe de psicologia reversa não está em manipular o outro. Está em sair do papel de manipulável. Está em se levantar no meio do espetáculo e dizer: eu não atuo mais nessa peça. Você consegue sentir o peso desse silêncio? Consegue perceber que no instante em que você desaparece da fantasia dele, ele entra em desespero? O narcisista não suporta o vazio. Ele precisa de plateia, precisa de espelho, precisa de alguém que reflita a grandiosidade que ele não sente internamente. E quando você para de reagir, para de implorar, para de buscar, você se torna a ausência que o corrói. Você vira o buraco onde ele escorrega, tropeça e rasteja, não porque você fez algo, mas porque você parou de fazer tudo. Jung dizia que o inconsciente coletivo é o palco onde os arquétipos dançam, e o narcisista encarna o arquétipo do predador ferido, aquele que não sabe amar, mas precisa se sentir adorado. Só que esse arquétipo só existe enquanto você aceita ser a vítima dele. Quando você muda o seu papel, o jogo se rompe. E nesse rompimento ele sente uma dor que nunca vai admitir, a dor de perder o controle. E nada para o narcisista é mais insuportável do que isso. Mas essa virada não acontece na gritaria. Ela acontece no silêncio, na distância, no olhar que não busca, no celular que não vibra, no orgulho de não se explicar mais. A psicologia reversa começa quando você para de tentar provar seu valor. Porque quando você mostra que não precisa mais dele, ele começa a duvidar do próprio valor. A ausência vira espelho, e o espelho mostra um vazio que ele sempre tentou esconder, inclusive de si mesmo. E você está pronto para ser esse espelho? Está pronto para olhar para dentro e ver o que te fez suportar tanto tempo sendo apagado? Porque o verdadeiro poder não está em ferir de volta, está em despertar, está em perceber que tudo o que você queria dele, você precisa dar a si mesmo. Validação, presença, escolha, amor. Só quando você se entrega, isso é que ele começa a perder o domínio. Porque o seu brilho deixa de depender da admiração dele. A partir desse momento, cada gesto seu, cada não, cada silêncio, cada retirada estratégica vira um golpe invisível. Um veneno emocional que ele não entende, mas sente. O narcisista começa a se curvar, não por arrependimento, mas por necessidade. Ele precisa da droga que você retirou. E você, pela primeira vez, começa a saborear a liberdade de não precisar mais implorar para ser amado. Mas cuidado, o jogo apenas começou. A próxima camada é ainda mais profunda e mais perigosa. E agora eu te pergunto, você quer continuar? O segundo golpe não vem com barulho. Ele não exige palavras afiadas, gritos ou despedidas dramáticas. Ele nasce no lugar mais incômodo para o narcisista, o vazio onde ele costumava reinar. É quando você, sem avisar, para de se explicar, para de justificar, para de se defender da loucura que ele projeta em você. E, de repente, o palco fica silencioso. O eco da sua ausência começa a gritar, e ele não sabe como calar. Porque o narcisista é mestre em distorcer narrativas, mas perde completamente o controle quando a outra parte simplesmente desaparece da trama. Carl Jung dizia que a alma humana adoece quando ela se desconecta da sua verdade mais íntima.
E é exatamente esse adoecimento que acontece toda vez que você tenta convencer um narcisista de que está certo. Toda vez que você tenta provar sua inocência, reafirmar seu valor, corrigir a mentira, você entrega a ele o seu eixo. Ele ganha controle sobre o que você pensa, sente e até como reage. Mas o segundo golpe começa exatamente aí, quando você decide que não vai mais reagir, quando você se retira da arena sem precisar vencer, quando você entende que já venceu só por sair. E não é fácil, porque o narcisista planta dúvidas profundas. Ele torce os fatos, acusa com convicção, deturpa sua imagem e faz isso com a maestria de quem estudou você como um livro aberto. E você, ferido, pensa, preciso dizer a verdade, mas a verdade no universo dele não importa. O que importa é quem controla a narrativa. E o segundo golpe é isso. Você destruir a narrativa sem confrontar. É deixar o silêncio fazer o trabalho. É parar de correr atrás de quem vive fugindo de si mesmo. É deixar o caos dele bater sozinho nas paredes da própria mente. Essa retirada estratégica, esse silêncio que parece abandono, é um golpe que perfura o ego do narcisista como uma lâmina invisível. Ele não está preparado para isso, porque toda a estrutura dele se apoia na sua necessidade de ser compreendido. Ele se alimenta da sua tentativa de fazer as pazes, da sua ânsia por resolver. Quando você desaparece sem gritar, sem se vingar, sem tentar parecer mais forte do que é, ele começa a afundar no próprio veneno. Ele precisa que você explique, precisa que você chore, precisa que você peça, porque é nesse momento que ele vence. Mas quando você não entrega nada, ele implode. Você já reparou como ele sempre tenta te puxar de volta com perguntas vagas, promessas pendentes ou acusações mascaradas de carinho? É porque o silêncio destrói a fantasia. E fantasias não sobrevivem sem atenção. O narcisista é como uma peça de teatro encenada para uma plateia vazia. Desmorona. Ele precisa que você reaja para ter certeza de que ainda possui controle. Mas o segundo golpe é isso: tornar-se imprevisível, tornar-se inalcançável, tornar-se um eco que ele não consegue mais mapear. E isso, para alguém que vive de manipular, é intolerável. Jung falava que o inconsciente não suporta vazios, ele preenche. E o narcisista, ao sentir esse vazio inesperado da sua ausência emocional, começa a entrar em colapso interno. Ele preenche com paranoia, raiva, fantasias de reconquista, estratégias cada vez mais desesperadas. Mas tudo isso acontece dentro dele, porque você não está mais lá. Você não responde, não rebate, não participa. Você virou um espelho opaco. E o reflexo que ele vê agora é o próprio abandono, a própria insignificância, a ferida que sempre negou. Esse é o segundo golpe. E é cruel, não porque machuca, mas porque revela. Nesse momento, talvez você comece a duvidar, a se perguntar se está sendo frio demais, insensível demais, injusto até. Isso é esperado, porque durante todo o tempo em que esteve com ele, você foi treinado para se culpar. Toda a ação sua foi manipulada para se encaixar na narrativa dele. Mas agora, no silêncio, você começa a ouvir outra voz, a sua. E ela diz que você não está fazendo mal, você está se curando, você não está se afastando por desprezo. Está se afastando por sanidade. Você não está se vingando, está se libertando. E essa é a diferença entre uma fuga e um despertar. E se nesse ponto você ainda sentir saudade, não se culpe. A saudade nem sempre é dele. Muitas vezes é da versão de você que acreditava que era amado. É do sonho que você construiu sozinho. É do afeto que você entregou com sinceridade. Mas entenda, essa saudade é um luto, não do outro,
mas de tudo que você precisou enterrar para sobreviver. E o silêncio também serve para isso, para chorar por dentro aquilo que ninguém viu, para honrar sua dor no escuro, longe dos olhos que a desprezavam. E isso, meu Deus, isso é sagrado. A partir daqui, você começa a perceber que o verdadeiro poder não está em dominar o narcisista, mas em não precisar mais da presença dele para se sentir inteiro. E quando isso acontece, tudo muda, porque agora ele sente que perdeu o que jamais valorizou. E você, pela primeira vez, sente que recuperou o que ele nunca poderia te dar: dignidade. Jung dizia que a individuação é o processo pelo qual o ser humano se torna aquilo que ele realmente é. E talvez o segundo golpe seja isso, um grito silencioso que diz: eu existo sem você. Mas cuidado, ele vai voltar, disfarçado, sedutor, carregando exatamente as palavras que você sempre quis ouvir. Só que agora você ouve com outros ouvidos, olha com outros olhos, sente com outra alma. Porque o segundo golpe não muda o outro, muda você. E quando você muda, tudo ao redor é forçado a se reposicionar. A estrutura desmorona, a máscara cai. E o que resta é só verdade, crua, incômoda, libertadora. E você, finalmente livre. Você sente que ele ainda está por perto mesmo depois de partir. Que a presença dele continua ocupando os cantos da sua mente como um perfume que não evapora. E às vezes, você até se pergunta se realmente está livre, ou apenas vagando dentro da prisão que ele construiu em você. Jung dizia que enquanto o inconsciente não for reconhecido, ele governa a sua vida, e você o chamará de destino. E talvez agora você comece a perceber que o narcisista não te prendeu com correntes, mas com memórias, com espaços que ele ocupou e que agora gritam de vazio. É neste exato ponto, quando o vínculo começa a ruir, que o terceiro golpe precisa ser aplicado. E ele é um dos mais perigosos para o narcisista, porque não é visível, não é declarado, é psicológico. E acontece quando você começa a brilhar sem ele, não de forma provocativa, não como uma encenação de superação, mas de forma genuína, silenciosa, verdadeira. Você ressurge. Começa a cuidar de si, a sorrir com leveza, a ocupar espaços com presença. E isso destrói o narcisista de dentro para fora, porque ele nunca acreditou que você sobreviveria sem a aprovação dele. E agora, não só sobrevive, e floresce. O narcisista não suporta perder o lugar de protagonista na sua história. Ele te moldou para que tudo em você fosse um reflexo dele, suas decisões, seus medos, sua autoestima. E agora, ao te ver livre, caminhando sozinho, construindo vínculos reais, despertando desejos em outras pessoas, ele quebra. Porque o terceiro golpe não é sobre distância, é sobre independência emocional. E isso, para quem sempre se alimentou da sua dependência, é como veneno puro. Ele não entende como você consegue respirar sem a validação dele. Ele se sente traído pela sua liberdade. Mas entenda, este é o momento em que a manipulação volta a tentar se infiltrar. Não porque ele mudou, mas porque ele perdeu. E o narcisista não suporta perder. Ele reaparece com elogios, gestos de falsa empatia, encenações de autoconhecimento. Ele tenta se mostrar arrependido, profundo, transformado. Mas Jung nos ensinou que uma mudança verdadeira só acontece quando a pessoa encara sua sombra. E o narcisista a projeta, sempre. Ele não olha para dentro, ele usa você como espelho. E agora que o espelho se quebrou, ele tenta colar os cacos com mentiras mais doces. É aqui que o terceiro golpe ganha força, porque agora você não responde mais como antes, não se derrete, não se ilude, não se entrega. Você observa, percebe, e por dentro algo mudou. É como se você tivesse retornado para si mesmo, e ao fazer isso, você retira o trono que ele ocupava no seu inconsciente.
O brilho que antes você colocava nele, agora retorna aos seus olhos. E é nesse reflexo novo, renovado e incontaminado que o narcisista se perde, porque ele não reconhece mais você. E por não reconhecer, ele teme. O medo é o ponto fraco que o narcisista nunca admite. E o terceiro golpe o conduz exatamente a esse abismo. Não é você quem o empurra, é ele que cai. Cai ao ver que sua ausência não te destruiu, que a rejeição não te diminuiu, que o desprezo não te silenciou. E esse colapso é interno, silencioso, sufocante. Ele tenta refazer os caminhos que antes te dominavam, mas agora estão fechados. E quanto mais ele tenta te reconquistar pelos mecanismos antigos, mais ele se dá conta de que perdeu o mapa. Você não é mais a mesma pessoa e ele está completamente perdido. Você, por outro lado, começa a sentir uma sensação nova: poder sem culpa, liberdade sem medo, amor próprio sem barganha. E isso não veio de um livro, de uma técnica ou de um conselho. Veio da dor. Veio do inferno que você atravessou. E Jung dizia: nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. Você tocou o seu inferno e agora sobe, com mais força, com mais consciência, com mais verdade. E esse crescimento espiritual, silencioso e visceral é uma ofensa para quem sempre quis te ver de joelhos. O terceiro golpe não exige que você grite para o mundo sua superação. Ele exige apenas que você viva, com verdade, com presença, com amor próprio. E esse viver consciente é, para o narcisista, uma sentença. Ele pode até tentar te substituir, mostrar ao mundo que está bem, que te esqueceu, que seguiu em frente. Mas tudo isso será performance, porque quem vive de fachada não suporta quando o outro se reconstrói de verdade. A liberdade alheia é um espelho que revela sua própria prisão. Você talvez não perceba, mas nesse estágio o narcisista começa a implodir. A máscara escorrega, os excessos aumentam, os relacionamentos posteriores dele fracassam, porque o padrão não muda, a ferida dele permanece, latejando. Só que agora, sem você para anestesiar, sem você para suportar, sem você para apagar, incêndios que ele mesmo criou. E nesse vazio insuportável, ele percebe, perdeu mais do que um parceiro, perdeu o último reflexo que sustentava sua mentira mais íntima. E você? Você segue, ainda com cicatrizes, ainda com dores, mas com algo que ninguém mais poderá te tirar: consciência. Jung não nos prometeu uma vida sem sofrimento, mas nos ofereceu um caminho, o da individuação. Um processo lento, profundo e inevitável, onde você deixa de ser personagem no roteiro dos outros e começa a escrever sua própria narrativa. E talvez, no fim, o terceiro golpe seja isso: reescrever-se, fora da dor, fora da manipulação, fora do narcisista e dentro de si. O narcisista constrói reinos invisíveis onde ele é rei absoluto. Esses reinos não estão fora, estão dentro. Eles vivem nas frases que ele plantou em você, nos olhares que te diminuíam, nas dúvidas que ele semeou e nas certezas que ele arrancou. O que você sente como culpa, vergonha ou medo não é seu. São vozes implantadas, arquétipos distorcidos. Jung dizia que a psique humana é composta por camadas, e há uma camada onde você deixou de ser você e começou a viver como reflexo da sombra dele. O quarto golpe nasce quando você decide reconquistar esse território psíquico, quando você finalmente declara a independência da autoridade emocional que ele mantinha sobre sua alma. Mas esse golpe é sutil, invisível para quem olha de fora, poderoso para quem sente por dentro. Não é gritado, é respirado. É o momento em que você começa a questionar aquelas pequenas frases que te mantinham cativo. Você nunca vai encontrar alguém melhor que eu. Sem mim, você
Não tem valor. Você sempre exagera, a culpa é sua. E pela primeira vez, algo em você não acredita mais. Não por orgulho, mas porque algo em você finalmente despertou. Uma força silenciosa, uma lucidez que rasga a névoa. E você começa a ver. Ele não era um deus. Era só um eco de dor. O narcisista precisa que você acredite que ele sabe mais do que você sente, que ele vê mais do que você enxerga, que ele entende você mais do que você mesmo. E por muito tempo você acreditou, se duvidou, se silenciou, e isso o alimentou. Mas agora, no quarto golpe, tudo isso começa a desmoronar. Você começa a se ouvir, a confiar no que sente, a dar nome ao que te fazia mal. E isso é devastador para ele, porque a verdade interna é o único território onde ele não tem acesso. Quando você reconquista seu mundo interno, ele perde o poder. Talvez você ainda não perceba, mas nesse momento, uma guerra silenciosa está sendo travada. Ele sente que você não é mais tão moldável, tão influenciável, tão frágil. E ele começa a testar, envia indiretas, projeta críticas disfarçadas de conselhos, faz você parecer ingrato, frio, distante. Porque ele precisa restaurar a autoridade, precisa que você volte a se sentir pequeno. Mas agora você está maior por dentro, e por mais que as palavras venham, elas já não encontram espaço. Como se finalmente você tivesse trocado de pele. E isso o enfurece, porque o narcisista não suporta perder o controle do seu mundo simbólico. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E ao olhar para dentro, você percebe que boa parte da sua dor foi construída, não sentida, implantada, não escolhida. Você começa a distinguir a sua voz da dele, a separar culpa de responsabilidade, a reconhecer que o amor que ele ofereceu era só um disfarce para a dominação. E quando essa lucidez se instala, algo muda para sempre. O medo começa a recuar. O quarto golpe, portanto, não está em afastar o narcisista, mas em retirar o trono que ele ocupava dentro de você. É um colapso de dentro para fora, e ele sente. Ele sente quando você deixa de pedir desculpas por sentir. Quando você para de justificar o que gosta, o que pensa, o que deseja. Quando você volta a vestir a sua verdade, sem pedir permissão. Isso para o narcisista é insuportável, porque ele não quer você inteiro. Ele quer você dividido, num quebrado editado. Um ser que existe apenas enquanto ele define. E agora que você já não se dobra, ele tenta te dobrar pelo vazio, pela frieza calculada, pela punição silenciosa. Ele te ignora, te bloqueia, espalha versões deturpadas da história. Tudo para ver se você recua, se você volta, se você duvida de novo. Mas não volta. E quando não volta, ele se parte. Porque o que o alimentava era a tua dança em volta do altar dele. O quarto golpe é isso: sair do templo, desacreditar do mito, rasgar o manto de divindade que ele mesmo costurou com elogios e chantagens. E, ao fazer isso, você vê o que sempre esteve por trás, um ser vazio, perdido, desesperado por controle. A partir daí, a dor muda de lugar. Você para de sentir dor por estar sem ele e começa a sentir dor por ter se perdido nele. Mas essa dor é sagrada, porque é a dor do renascimento, é a dor de quem acorda de um transe, de quem volta ao corpo depois de anos vivendo à sombra de outro. E Jung chamava esse retorno de individuação, o momento em que você deixa de viver como reflexo e se torna origem. Você passa a ser fonte, e o narcisista, que só sabe se nutrir de reflexos, se vê faminto diante da sua inteireza. Talvez você ainda ouça o eco da voz dele de vez em quando. Talvez ainda existam dias em que a dúvida tenta voltar, mas agora há uma presença nova em você, um saber que não precisa ser validado, uma força que não grita, mas sustenta.
O quarto golpe não destrói o narcisista. Ele dissolve o mito, e com ele, o feitiço que mantinha você aprisionado. Porque não há prisão mais cruel do que acreditar que você precisa de permissão para existir. E agora você existe, sem ele, por você, com você. E esse simples ato de existir, com lucidez e inteireza, é a única vingança que jamais poderá ser desfeita. Você se lembra do momento em que amou pela primeira vez? Daquela entrega sem cálculo, do gesto sem medo, da confiança cega que ofereceu como um altar? O narcisista se lembra também. Não porque sentiu o mesmo, mas porque foi ali que ele reconheceu sua presa. Ele viu a luz no seu olhar, a lealdade na sua fala, a pureza da sua entrega. E onde você viu conexão, ele viu oportunidade. Onde você viu vínculo, ele viu domínio. Onde você viu futuro, ele viu uma chance de moldar, possuir, consumir. E você não percebeu, porque quem ama de verdade não suspeita do amor dos outros. Mas agora, depois de tantas feridas, depois de tantas voltas no abismo, algo mudou. Você já não ama com os mesmos olhos. E aqui nasce o quinto golpe. Quando você decide que o seu amor não será mais desperdiçado, que o seu afeto, antes, derramado como um rio sem margens, agora tem direção, escolha, consciência. O narcisista que sempre te teve disponível começa a sentir a maior escassez de todas, a falta do seu coração. Porque o que ele mais deseja não é o seu corpo, sua presença ou sua companhia. Ele deseja o seu brilho emocional, o alimento que só os puros oferecem. Jung dizia que aquilo que damos sem consciência, o mundo toma como dívida. E o narcisista vive disso, da energia emocional que você deu sem medir, sem filtrar, sem retorno. Ele se acostumou a ser regado pelo seu amor incondicional, mesmo quando ele devolvia a escuridão. Mas agora, ao perceber que você começou a guardar para si o que antes era dele, ele entra em crise. Porque o quinto golpe não é a ausência do amor, é o redirecionamento dele. É quando você começa a amar a si mesmo mais do que ao desejo de ser amado por ele. Esse é o golpe mais sutil e o mais poderoso, porque o narcisista sente que você ainda está ali, que ainda existe sentimento. Mas ele não tem mais acesso. O canal está bloqueado. A energia não flui para ele. Você até sente, mas não entrega. Sabe, mas não se curva. Escuta, mas não responde com o mesmo calor. O narcisista percebe que o laço existe, mas está sendo desfeito por dentro, como uma corda que apodrece em silêncio. E isso o enlouquece, porque para ele não há dor maior do que ver a fonte secar. Enquanto ainda tem sede, o amor consciente, aquele que você agora começa a cultivar, é como uma luz que o cega. Ele tenta se aproximar com os mesmos jogos, as mesmas palavras, os mesmos gatilhos, mas algo em você já não responde. E ele percebe que perdeu algo que jamais deveria ter tocado com mãos sujas. O quinto golpe não é uma vingança. É uma reeducação emocional. É quando você aprende a não implorar por migalhas de quem se alimentava dos seus banquetes. É quando você diz basta, não com raiva, mas com respeito por si. E isso desarma. Porque o narcisista esperava sua fúria, esperava sua explosão, esperava o escândalo, mas não estava preparado para sua compostura, para seu silêncio sereno, para sua retirada sem aviso, para sua capacidade de continuar amando. Só que agora, na direção certa. Ele esperava ruído, mas você virou silêncio, esperava desespero, mas você virou centro, esperava drama, mas você virou presença, e essa presença, limpa, inteira e inacessível, é a maior tortura para quem vive de abalar os outros. Você pode até ainda amar, mas agora sabe que amar não é se humilhar, que perdoar não é se apagar, que ceder não é morrer aos poucos.
Você entendeu que o amor não é provado pelo quanto se sofre por ele, mas pelo quanto se é capaz de proteger a si mesmo dentro dele. E esse entendimento é o que mata o jogo do narcisista, porque ele só funciona com corações que ainda confundem amor com sacrifício, com pessoas que ainda pensam que suportar é amar, mas você não pensa mais assim. E por isso, ele não tem mais onde se esconder. O quinto golpe é também um retorno, um regresso àquilo que você era antes da contaminação, antes da dúvida, antes da entrega cega. É a reconstrução do amor original, aquele que não suplica, que não se curva, que não aceita menos do que merece. E ao reconstruir isso dentro de si, você coloca uma muralha invisível entre você e o narcisista. Uma muralha feita de clareza, de integridade, de dignidade. E essa muralha, ele não escala, porque ela não é feita de ódio. Ela é feita de amor próprio, o único material que o narcisista não consegue manipular. Talvez você ainda escute aquela voz dentro de você dizendo: mas e se ele mudar? E essa voz não é sua. É da carência antiga que ele ativou. É do medo de não ser mais amado por ninguém. É da ilusão de que ele ainda tem algo a oferecer. Mas essa voz também começa a se calar, porque agora você reconhece que o seu coração é templo, não vitrine, e que para entrar ali é preciso merecer. O quinto golpe, no fundo, é isso: transformar seu amor em algo sagrado de novo, e expulsar de vez quem só soube profanar. E ele vai sentir, vai tentar, vai se debater contra a nova versão de você. Mas quanto mais ele tentar, mais perceberá: perdeu. Não para alguém que gritou, mas para alguém que se amou. E isso, para o narcisista, é inaceitável. Às vezes, o verdadeiro poder não está em resistir, mas em esquecer. Não esquecer como negação, mas como transcendência. Como quem atravessou a noite, sobreviveu à tempestade e agora olha para trás sem dor, sem apego, sem medo. Carl Jung dizia que tudo aquilo que enfrentamos e integramos deixa de nos dominar. E talvez esse seja o momento mais difícil de aceitar, que o narcisista só continua tendo poder enquanto existe memória viva dentro de você, quando o nome dele ainda queima, quando a lembrança ainda perturba, quando o passado ainda sangra. Mas o sexto golpe nasce quando a ferida cicatriza e você não precisa mais lembrar. É aqui que tudo muda, porque o sexto golpe não é um movimento contra ele, é um movimento acima dele. É quando você deixa de lutar com sombras e começa a caminhar em direção à luz. É quando o nome dele perde peso, a imagem dele perde força, as palavras dele perdem eco. Não porque você o venceu, mas porque você o superou. E o narcisista, que sempre acreditou ser inesquecível, eterno, indispensável, sente o chão sumir, porque agora ele não é mais nada. Ele não te dói, não te define, não te prende. Ele virou passado, poeira, página virada. E isso, para alguém movido pela necessidade de impacto, é a sentença mais cruel de todas: o esquecimento. Mas entenda, esse esquecimento não é amnésia, é libertação. Você lembra sim, mas agora sem apego emocional. Como quem olha uma fotografia antiga e diz: eu fui ali, mas eu não sou mais aquilo. Esse é o sexto golpe, o fim da identificação, a quebra do feitiço, o fechamento do ciclo simbólico onde você para de se enxergar através dos olhos dele, onde o julgamento dele já não importa, onde o silêncio dele não te fere, onde a ausência dele já não ecoa. E quando isso acontece, você deixa de ser uma vítima e se torna uma testemunha da sua própria reconstrução. O narcisista, nesse estágio, começa a fazer o impensável, tenta despertar em você uma última reação. Ele reaparece, com dor, com promessas, com saudade, com silêncio, com ataques, com culpa, tudo misturado, tudo calculado. Porque o sexto golpe o leva ao colapso da ilusão.
E ele sabe que só há uma forma de se manter vivo dentro de você: ser lembrado. Ele prefere o ódio ao esquecimento, prefere a raiva à indiferença, prefere ser lembrado como vilão do que não ser lembrado. Mas agora, você não responde, porque você saiu da história. Jung chamava isso de processo de individuação eblena. O momento em que você não apenas reconhece a própria sombra, mas decide não mais viver na sombra dos outros. O sexto golpe é esse instante raro em que o trauma vira aprendizado, a dor vira sabedoria e o amor próprio vira estrada. Você não nega o que viveu, não apaga, mas deixa ir, como quem solta um balão no céu, sabendo que aquilo foi bonito, mas que não pertence mais às mãos. O narcisista queria ser eterno, mas você escolheu o efêmero da consciência, e isso o destrói. Talvez você ainda tenha recaídas, talvez em um dia nublado o nome dele ainda surja na sua mente, mas será como uma onda fraca que encosta e se desfaz, porque agora você está ancorado, você está em casa dentro de si. E quando alguém está em casa, não há invasor que se sustente por muito tempo. O sexto golpe é a fortaleza construída no exato lugar onde ele te desmontou. É o silêncio de quem já não precisa provar mais nada. É o olhar de quem já viu o inferno e voltou. E isso incomoda, porque o narcisista esperava que você o perseguisse para sempre, que você ficasse preso ao ciclo eterno de tentar entender, consertar, resgatar. Mas agora você não quer mais respostas, porque entendeu que a pergunta já não te pertence. O sexto golpe é isso: parar de fazer da própria vida um tribunal onde ele é o juiz e você a ré. É sair da arena, jogar fora os argumentos e, principalmente, desativar o desejo de justiça, porque a verdadeira justiça é viver bem, viver em paz, viver sem ele. Quando você chega nesse ponto, algo em você floresce. Você começa a se abrir para novas pessoas, novas experiências, novas versões de si mesmo, sem carregar o olhar contaminado, sem comparar, sem projetar, sem temer. Você vive inteiro, simples, verdadeiro. E o narcisista, ao perceber isso de longe, não entende. Como é possível que alguém que ele destruiu esteja sorrindo de novo? Como é possível que alguém que ele quase apagou agora brilhe mais do que nunca? É simples. Você parou de tentar ser lembrança na vida de quem nunca mereceu fazer parte da sua história. E talvez o mais bonito de tudo seja isso: perceber que o sexto golpe não foi contra ele, foi a favor de você. Foi o momento em que você decidiu soltar, fechar o livro, atravessar a ponte, virar o rosto para o futuro, não porque esqueceu, mas porque escolheu não viver mais no ontem. E nessa escolha, você saiu do ciclo. Deixou de ser parte do jogo, virou outra coisa. Algo que ele nunca poderá tocar, um ser humano consciente, íntegro, livre. Você se tornou você. E esse é o golpe que nenhum narcisista pode prever, nem sobreviver. E agora, o silêncio. Um silêncio diferente daquele que você conhecia. Não o silêncio da submissão, nem o silêncio da ausência, mas o silêncio que vem depois da revelação. Aquele instante onde tudo se alinha por dentro e o que antes parecia confuso começa a ganhar forma, cor, peso. O silêncio onde a alma respira e, sem precisar de palavras, compreende. Porque há verdades que não se explicam, apenas se sentem. E neste momento, algo em você sabe, mesmo sem saber explicar. Você não saiu ileso, mas saiu inteiro. Porque o caminho da libertação não é limpo nem reto, ele é profundo, espiralado, simbólico. E você mergulhou. Tocou camadas onde nem sabia que existiam portas. Foi arrancado de si mesmo para então voltar com olhos novos. Jung diria que esse retorno é a jornada do herói da alma. Descer ao inconsciente, encontrar o monstro, reconhecer que ele tem o seu rosto, e mesmo assim, amar a si, escolher a si.
Cada golpe que atravessou esta narrativa não foi contra o narcisista. Foi a favor da sua inteireza. Foi você dizendo aos poucos, de forma cada vez mais firme, eu me reconheço. O narcisista foi apenas o espelho estilhaçado onde você tentava se ver. Agora você encontrou um reflexo mais nítido, não nos olhos dos outros, mas na própria consciência. E esse reencontro é a cicatriz mais bonita. A que marca onde você renasceu. Percebe como tudo o que foi dito aqui não te pede esforço, mas verdade. Não exige performance, mas presença. O verdadeiro poder nunca esteve em destruir o outro, mas em se recusar a ser destruído. E quando você compreende isso, algo se assenta em você como uma rocha silenciosa, uma raiz, uma âncora, um lar. O narcisista se alimentava da sua dança. Agora você se move com ritmo próprio, e isso é liberdade. Mas a jornada não termina, porque a cura não é um destino. É uma prática diária de escolha. Escolher não voltar. Escolher não abrir portas antigas. Escolher não mendigar pelo que uma vez te envenenou. Escolher a própria voz, mesmo quando ela treme. Escolher ficar, mesmo quando tudo dentro quer fugir. E nessa escolha, dia após dia, você constrói algo que nenhum golpe pode apagar. Dignidade emocional. Talvez enquanto assiste, você esteja chorando. Ou talvez esteja em silêncio. Talvez sentindo raiva. Talvez sentindo paz. Mas o que quer que você esteja sentindo é real. E se é real, é semente de algo novo, de uma versão sua que nasceu neste vídeo. Ou talvez apenas acordou. Porque tudo que foi dito aqui não foi apenas para você ouvir. Foi para que você se lembrasse de algo que sempre esteve aí, esperando que você olhasse. Permita que isso ecoe nos próximos dias, nos pequenos gestos, nos silêncios escolhidos, nas mensagens não respondidas, no amor que agora começa a florescer dentro. Não corra para entender tudo. Algumas verdades precisam de tempo para brotar. Mas saiba, o que foi plantado aqui vai crescer, mesmo que você esqueça as palavras. Porque não foi o que foi dito que te tocou, foi o que despertou por trás das palavras. E se algo em você, mesmo que sutil, mesmo que tímido, se sentiu diferente, então este vídeo cumpriu seu papel. Porque esse tipo de transformação não se mede com números nem com lógica. Se mede com o que pulsa no peito quando o mundo silencia, com o que desperta quando tudo parece escuro, com o que permanece, mesmo quando todos vão embora. Alguns vínculos não se rompem com gritos, se rompem com consciência, e alguns renascimentos não vêm com aplausos, vêm com silêncio. Se esse conteúdo foi esse tipo de presença para você, se ele te atravessou de forma honesta, então caminhe conosco. Curta, compartilhe, deixe nos comentários o que pulsou em você. E se quiser seguir esse caminho de volta para si, se inscreva. Não porque é esperado, mas porque agora faz sentido. Este é o fim do vídeo, mas talvez seja o início de você.